Shabbat Shalom, mais uma vez, aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Parashá. Hoje é a Parashá de número 18. É a Parashá Mishpatim, que significa mandamentos ou regras. Essa porção ela se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 21, versículo 1, e ela vai até o capítulo 24, versículo 18. É uma parashá muito importante. Nós temos aqui vários mandamentos nessa parashá. Nós temos mandamentos conjugais aqui, nós temos mandamentos trabalhistas aqui, questão de indenização trabalhista para o servo, que na maioria das traduções é traduzido como escravo, só que nós temos que ter esse entendimento que quando a Bíblia fala sobre escravo, ela não está falando daquele tipo de escravo que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que é o escravo africano, por exemplo, que não tinha direito nenhum. Ele não tinha direito à moradia, ele não tinha direito à roupa, ele não tinha direito à alimentação decente. E outra, o escravo africano, o escravo que veio aqui para o Brasil, ele era propriedade do dono. Então, o dono poderia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse pegar as escravas e tratá-las como concubina, escravas sexuais dele, ele podia fazer. Se ele quisesse pegar os homens e matar, não incorreria crime de assassinato, de homicídio para ele, porque é propriedade dele. Então, não era um ser humano, era uma propriedade. Só que o texto bíblico é totalmente diferente. Quando a Bíblia vai falar de escravo aqui, nós estamos falando de há mais de 3.500 anos atrás. É muito tempo. Não existia o direito romano, não existia o direito grego. É o que o rabino Mateus Andora diz. Enquanto os romanos ainda estavam subindo em árvores, o Eterno já tinha dado a Torá para o seu povo. Naquela época, por causa da decadência moral do mundo, já existia escravidão. Então, o que o Eterno fez? A princípio, ele não extinguiu, né, de vez a escravidão. O que ele fez? Ele legislou sobre. Então, ele falou, olha, pode ser que uma pessoa se torne, para você, por causa de dívida, ela venha se tornar o seu serviçal, que é a melhor tradução, ser servo serviçal, prestar serviços para quitar a sua dívida com você. Então, isso era muito comum na Bíblia. E até no Talmud, existe uma frase que diz, aquele que adquiria para si um escravo, ele adquiria para si um senhor. Porque era tanto mandamento, tanta lei que o Eterno colocou sobre, que era melhor você não ter um escravo, um serviçal, do que ter um, porque é muita regra. Por exemplo, se ele punisse um servo, um serviçal, quebrasse um dente dele, ele teria que pagar a indenização e o escravo sairia forro, livre daquela dívida que ele tinha. Então, é totalmente diferente. Então, hoje, na nossa legislação trabalhista, pleno século XXI, nós temos a questão de indenização, né? É o famoso olho por olho, dente por dente. O Eterno já trabalha isso aqui na Parashá há mais de 3.500 anos. Isso aqui é uma sabedoria sublime, tremenda. Aqui nós temos a questão do roubo. Tem muitos mandamentos aqui para a gente tratar. Porém, dada essa introdução, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 23,
Porque o texto que nós pegamos como base para o nosso estudo hoje é Êxodo 23, versículo 2. E aí eu coloquei Êxodo 23, 2, da João Ferreira de Almeida, e coloquei da Bíblia Judaica Completa. Eu gosto demais dessa versão para esse versículo. Então vamos ler as duas versões. Êxodo 23, 2, da João Ferreira de Almeida, diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Esse mandamento é específico para os juízes de Israel, mas que pode ser aplicado também a todos nós. Aí a Bíblia Judaica Completa vai dizer: não siga a multidão quando ela faz o que é errado. Não deixe que a opinião popular o impeça de testemunhar sobre uma causa, se o efeito for a perversão da justiça. Então, como é que os sábios do povo de Deus, como os rabinos entendem esse texto? Eles entendem como uma advertência aos juízes que, por mais que toda a corte venha pender para um lado, por exemplo, para inocentar um criminoso de fato, aquele juiz que ainda não deu o seu voto, ele não poderia seguir a multidão se ele teve a percepção que a maioria estava errada. Então o texto adverte: não deixe que a opinião popular ou majoritária o impeça de testemunhar sobre uma causa, principalmente se esse voto dele for perverter a justiça, ou seja, inocentar quem não deveria, ou condenar quem deveria inocentar. Então, a princípio, é um texto aplicado para a corte, para o sinédrio, para o sanhedrim, tanto que no Talmud diz que para inocentar teria que ser 50 mais 1, para inocentar uma pessoa. Para condenar, 50 mais 2. Então você vê que a própria aplicação da Torá no tribunal judaico, da época de Moshe até o período do Segundo Templo, era: para você condenar alguém tem que haver maior rigor ainda, porque subentende-se o quê? Todos nós estamos sujeitos à mesma fraqueza, ao mesmo erro. Então, para condenar havia um rigor ainda maior. Para inocentar, não. 50 mais 1, ok. Para condenar, 50 mais 2. Então é isso. Mas eu quero pegar esse texto hoje de Êxodo 23, 2, para justamente trabalhar esse tema. Não siga a multidão. Não siga a multidão. Principalmente porque quando o que a maioria faz é errado, e quando a opinião popular, ou seja, a opinião da maioria, perverte a justiça, é contra a palavra de Deus. E aí até projetei a imagem, né? Essa imagem, ela é muito forte, porque é um contingente muito grande, é uma multidão, né? Subido, e só um senhorzinho aí com a sua sacolinha indo na contramão.
Ele não está seguindo a multidão, não. Ele não está seguindo o fluxo. E a fé, meus queridos, a fé que nós professamos é igual essa imagem aí. A maioria está seguindo o quê? A opinião popular. Quando nós dissemos que a lei ela não foi abolida, o que a pessoa fala? Não, mas a maioria, a multidão fala que foi abolida. Você está igual aquele camarada Eli aí na contramão. Todo mundo fala que a lei foi abolida, por que você está falando que não foi? Será que a maioria está errada? Sim, a maioria está errada. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu ensino que a lei ela não foi abolida, que ela ainda está em vigor, a Torá, a instrução de Deus. Pessoas sinceras me falam, mas espera aí, a maioria está errada? Eu falo, sim, a maioria pode estar errada, sim. E estão erradas. Nesse quesito aqui, a maioria está indo contra os ensinamentos do Senhor Yeshua e estão indo contra os ensinamentos dos apóstolos. Então, esse é o nosso tema de hoje. Não siga a multidão. Porque senão nós vamos ser igual o famoso ditado, né? Efeito manada. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. É o efeito manada. Vai. Se todo mundo está indo para o lugar, eu vou também. E é muito comum. E é intrínseco à nossa natureza. Você já pode perceber. Onde eu trabalho é assim. Se você já começa a fazer uma fila lá, o camarada já chegou e nem sabe o que está acontecendo. Já entra atrás na fila. Rapaz, não é assim não, é só porque tem uma fila aqui, tem que saber qual que é a sua demanda, você tem que expressar o que você é antes de você entrar numa fila. Não, se todo mundo entrou na fila chamada indiana, eu vou entrando também. Ué, se é fila, deve ser coisa boa. É igual você passa aí em frente aí, um banco que nós vamos mencionar o nome, tá lá um monte de gente, uma fila, camarada, opa! Essa fila aqui na frente do banco, então desse sinal que está dando dinheiro para nós. Aí o cara já chega e entra na fila. E não é por aí. Então, o ser humano ele tem tendência de seguir a maioria, mas o Eterno fala, olha, não siga a maioria. Principalmente se o efeito disso for o quê? Perverter a justiça. É tornar aquilo que é errado certo e aquilo que é certo errado. Porque hoje nós somos como esse homem da sacolinha aí. Vocês estão errados, vocês estão caminhando na contramão. Vocês estão falando que a lei não foi abolida, vocês estão voltando para a lei? Não é isso, meu irmão, não é isso. Eu coloquei o famoso ensinamento de Yeshua, que nada mais é do que a sua conclusão do Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, que é o famoso ensino de Yeshua, onde ele pega a Torá, a lei de Deus, e aplica para o povo da sua época. Mateus 7, 13 e 14, ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que esse texto acabou de dizer? Que a maioria, ela segue qual caminho? Ela segue o caminho espaçoso, o caminho largo. A maioria segue o quê? A porta larga. O que Yeshua acabou de dizer?
que a minoria, que poucos são aqueles que encontram a porta estreita. Poucos são aqueles que trilham o caminho estreito, porque é difícil. É difícil. E aí na imagem nós temos o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, ele é mais atrativo. Ele não exige nada. Ele diz seu corpo, suas regras. Faz aquilo que você sente vontade. Siga o seu coração. E por aí vai. Esse é o caminho largo. Mas o caminho estreito, ele exige esforço. Ele exige renúncia. Ele exige abnegação. Então, por isso que são poucos que trilham. Cristo morreu para todos, mas poucos são aqueles que escolhem a salvação, porque ela exige esforço. Nós recebemos a salvação pela graça. É um favor imerecido, mas não foi de graça. E para você manter essa salvação que você recebe, entre aspas, de graça, exige esforço. Porque a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Então tem que haver perseverança, tem que haver esforço, tem que haver renúncia, porque senão você não chega na linha de chegada. Então, meus queridos, Mateus 7, 13 e 14 é muito claro. A maioria vai procurar o caminho largo e a minoria vai procurar o caminho estreito. E condiz com o tema que nós estamos tratando, não siga a multidão. Por que a multidão crê que a lei foi abolida? Porque é o caminho largo. Eu não preciso ter regras, eu não tenho mandamentos, eu não tenho que cumprir nada. Eu não tenho que separar um dia. Não, porque separar um dia não dá, né? Eu quero frequentar os lugares que eu quero beber o que eu quiser, eu quero fazer com o meu corpo aquilo que eu quiser. Se eu quiser furar ele todo, se eu querer tingir ele todo, pintar ele todo, eu faço, porque é meu corpo. Esse é o caminho largo. Esse camaradinho aí no meio da multidão, ele está refletindo. Será, rapaz? Será que eu sigo essa multidão? Todo mundo indo para esse lado. Será que eu vou também para esse lado? Então vamos lá. A conclusão aí do sermão do monte. Sermão das bem-aventuranças. Mateus 7 ainda, versículo 21 a 23. Yeshua primeiro falou da porta estreita e da porta larga, do caminho largo e do caminho estreito, e falou que a maioria, ou seja, a multidão segue o caminho largo. E aí, continuando sobre esse mesmo ensino, esse mesmo conceito, nós temos aí Mateus 7, 21 a 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu gosto sempre de frisar o versículo 22 que diz: muitos naquele dia. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. E aí chama Yeshua até de forma carinhosa, né? Porque está repetindo aqui: Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E esse versículo 22 aqui mostra que essa rejeição
não vai ser uma rejeição do ímpio, porque o ímpio não profetiza, porque o ímpio não expele demônio, e o ímpio não faz milagre em nome do Senhor. É crente aqui, é cristão aqui. E olha aí o que diz o versículo 22, é muitos deles, ou seja, a maioria deles vão ser o quê? Reprovados. Vão ser reprovados. Porque o versículo 21, Yeshua alerta, nem todo aquele que me chama de forma carinhosa, nem todo aquele que diz que me ama, entrará no reino dos céus. Não é me chamar de Deus, de Senhor, de meu amor que vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aonde que está escrita a vontade do Pai? É na Bíblia. É os mandamentos. O que são os mandamentos? Nos mandamentos é que nós aprendemos aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus odeia. Simples assim. Ah, por que você não faz isso? É porque Deus odeia. É porque Deus odeia. Simples assim. Ah, por que você guarda esse dia? É porque Deus ama esse dia. E ama aqueles que guardam esse dia. Por isso que eu guardo esse dia. E o versículo 23, nós temos o motivo pelo qual a maioria dos cristãos vão ser rejeitados. Então lhes direi explicitamente. Tem outra versão que diz, então lhes direi na cara. É disso que eu estou falando. Então lhes direi na cara. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o motivo pelo qual a maioria dos cristãos vão ser rejeitados é o quê? Iniquidade. E iniquidade, nós temos 3 tipos de categoria de pecado na Bíblia. Um deles é aquilo que é traduzido como pecado mesmo. Mas nós temos transgressão e nós temos iniquidade. Tem 3 categorias para erro: pecado, iniquidade e transgressão. Por isso que você vai ver sempre eu orando, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Porque são 3 categorias. E essa categoria de iniquidade aqui chama a nossa atenção, por quê? Porque crente não pode cometer pecado de iniquidade, não, hein? Nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a Bíblia, o pecado que nós mais cometemos é o quê? Transgressão. É quando você quebra o mandamento, porque você já tem consciência do mandamento. Iniquidade é quando eu não conheço a palavra de Deus, ou quando eu vivo como se a lei não existisse, que é o caso aqui dos cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo e que vão ser rejeitados por ele. Falou, eu não conheço vocês, não vem querer me beijar com bafo de bacon que para cima de mim não vem não. A verdade é essa. Ah, mas você aboliu? Eu aboli aonde, meu filho? Aonde que eu aboli isso? Então o texto diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E aí até no grego, quando você clica lá na Bíblia Strong, iniquidade, ela vai te dar essa palavra aí, ó, anomia. O A, o prefixo A de negação, de não, e nomia vem de nomos, que é lei. Literalmente, não lei. Ou seja, sem lei. Aquele que vive como a lei não existisse.
É claro que o cara vai viver como a lei, como se não existisse lei. É claro que ele vai viver como que se não existisse lei, porque ele tem o líder dele que diz, olha, a lei foi abolida. Logo, se meu líder fala, a lei foi abolida, olha, meu líder não vai errar, né? Meu líder vai me conduzir para a salvação, para a vida eterna. Aí ele vive como se não tivesse lei. Mas eu não tenho que seguir o meu líder cegamente. Eu tenho que seguir a Bíblia. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. É aquilo que eu sempre falo, é uma frase judaica que diz: aquele que não busca sabedoria se torna dependente da sabedoria dos outros. Por que muitos vão ser rejeitados? Porque eles não buscaram sabedoria, eles não buscaram conhecer, acreditaram piamente. É aquilo que eu sempre advirto aqui, meu amigo, a sua alma é eterna. Você vai confiar algo que é eterno na mão de um comedor de arroz e feijão? Não dá. Eu não posso confiar a minha alma, a minha salvação a ninguém, ela é muito preciosa. Eu só confio ela a Deus. Senhor, guarda minha alma, guarda o meu espírito, me guarda em ti. Me guia na verdade, não me deixe no erro, não me deixe na mentira, não me deixe no engano. E aí Deus vai te tirando. E aí você vai receber um processo de salvação. Eu estava lá no meio da idolatria, mas eu queria seguir a verdade. Aí Deus me tirou da idolatria, me colocou no outro ambiente. Aí Deus me colocou no ambiente onde a lei foi abolida. Falei, opa! Eu saí de lá, a lei era abolida também, e lá tinha idolatria. Aqui não tem idolatria, mas a lei foi abolida. Falei, não, vamos buscar mais, vamos cavar mais. Aí você chega nos judeus que creem em Jesus, fala, meu amigo, houve um erro aqui de desvio aqui da verdade, da rota, que na reforma protestante, eles estavam em Roma, quando eles rompem com Roma, ao invés de voltar para Jerusalém, eles pararam no meio do caminho, parou na Europa, tem que acabar de chegar ali, em Israel, para restaurar. Você não tem como estudar um livro judaico sem o elemento judaico. A Bíblia foi escrita só por judeus. Aí eu quero entender a Bíblia sem o judeu, me explicar ela. Um povo milenar, que tem uma sabedoria milenar, aí eu quero interpretar e entender a Bíblia segundo a filosofia grega. Ah, não dá, não vai chegar. Não vai, é como diz o rabino Joseph Shula, é você fazer sopa de galinha sem galinha. Não dá. Você vai estudar a Bíblia sem o elemento judeu? Não dá. Aí é o que a própria Bíblia testemunha sobre o povo judeu. As coisas ocultas pertencem ao eterno nosso Deus. A revelada pertence a nós. Nós quem? O povo judeu. Foi revelado para eles. Eles têm os oráculos, o conhecimento de Deus. Então, não siga a multidão. A multidão pode estar errada? Sim, a multidão pode estar errada. A maioria hoje acredita que a lei foi abolida. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 20, é o início ali, o iniciozinho do sermão da montanha, que é fantástico. É fantástico isso aqui. A gente poderia adentrar em outros conceitos aqui muito profundos, mas vamos para o básico primeiro. O que diz Yeshua para a multidão? Não penseis que vim revogar. O que é revogar?
anular, cancelar, abolir. Não pensem que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, rejeitar, abrogar, destruir, anular. Você pode usar o sinônimo que você quiser para revogar. Eu vim para cumprir. Já no versículo 17, nós temos um problema de interpretação cristã. Como que o cristianismo, na sua maioria, interpreta ali? Jesus cumpriu, logo eu não preciso cumprir. Jesus já cumpriu toda a lei, os profetas, gente. Eu não preciso guardar nada mais não. Eu não preciso guardar a lei, eu não preciso guardar os profetas. Cristo já cumpriu para mim, ele mesmo falou, eu vim cumprir. Então, logo ele cumpriu, eu já estou livre desse. É como se Yeshua viesse e tivesse feito o trabalho sujo. Não, Cristo já veio, já fez o trabalho sujo. Agora eu estou na graça. Agora eu não preciso fazer nada. E aí, é o famoso tiro no pé. Ah, beleza. Então você não guarda o Shabat, você não guarda o sábado, porque Cristo já guardou para você. Que bom. Então, meu irmão, vamos sair ali agora e vamos adulterar. Que isso, meu irmão? Você está doido? Ué, Cristo já cumpriu para nós esse mandamento de não adulterar, de não fornicar. Cristo já cumpriu, velho. Meu irmão, estou com a raiva daqueles camaradas ali, vão matar tudo. Que? Você é doido, rapaz? Você é crente? Não, Jesus já cumpriu isso para mim, velho. Ele já cumpriu, não matarás, velho. Ele não matou ninguém. Ele foi como um cordeirinho ali, foi morto pela liderança judaica e pelos romanos. Então isso é um tiro no pé. Quando o cara fala, não, Cristo veio e já cumpriu para mim. Fala, miserável, é? Então vamos roubar, matar, adulterar, vão saquear aquele banco ali agora. Você é doido, rapaz? Você é crente? Não, Cristo já cumpriu, não roubarás, meu irmão. Então isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Então vamos lá. Cristo falou, olha, nem pensem que eu vim abolir a lei aos profetas. Eu vim cumprir. E aí eu coloquei até mesmo no grego lá. Quando você clica lá na Bíblia Strong, clicou lá na palavra cumprir, está lá, plero. Plero, no grego. Que vem de plerosai. Plerosai significa o quê? Literalmente, é encher. Você pegou um copo, ele estava meio cheio, o que Yeshua veio fazer? Ele veio encher, ele veio completar. Então, plerou aí, literalmente significa encher ou completar. O que Yeshua veio fazer? Ele pegou a lei e os profetas e aplicou eles da forma plena. Ele veio trazer a plenitude dos mandamentos. É isso que ele veio fazer. Porque plerosai também é traduzido como o quê? Plenitude. Ele veio trazer a essência, a plenitude. Sabe esse mandamento aqui? É assim que você cumpre ele, é assim que você vive ele. É por isso que Paulo, lá na frente, ele vai escrever aos Gálatas, olha, se parecer qualquer outro rabino, outro judeu aí, e vos anunciaram outro evangelho, além deste que já está proposto, considere anátema, considere maldito, porque já não tem mais revelação. Através de Yeshua, nós recebemos a revelação máxima da palavra de Deus. Não tem o que se acrescentar e nem tirar. Ele veio literalmente completar, encher, trazer a plenitude do mandamento. É isso. Então, cumprir aqui, você vai dizer para o camarada, não, meu irmão, cumprir aqui não é que Yeshua veio e fez o serviço pesado para você, não, e agora você está aí, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, não é isso, não. Yeshua veio e trouxe a plenitude dos mandamentos. Nós não seguimos a lei conforme nenhum outro rabino, nenhum outro judeu, nós cumprimos a Torá de Yeshua. Ponto. No versículo 18 nós temos, porque em verdade vos digo,
até que o céu e a terra passem. Aí nas nossas Bíblias em português está assim, nenhum i, eu não entendia isso. Eu falo que quando eu, novo convertido, eu lia, nenhum i e nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu falei, como assim um i e um tio? Não... Aí que entra, né? Quando você não entende o contexto judaico, não tem como você entender a Bíblia. Até porque toda tradução trai, né? Aquilo que nós falamos na paraxá anterior. Qual que é a interpretação aí? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Olha só, é importante a gente pegar a primeira parte do versículo aí. Porque em verdade vos digo, qual que é a duração da lei e dos profetas? Porque em verdade vos digo, até que, o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo chegue à plenitude. Olha lá, o céu que você está vendo daqui é o mesmo céu? É, pastor. A terra que você está pisando nela é a mesma terra? É, pastor. Espera aí, então. Então nós estamos pisando na mesma terra e nós estamos vendo o mesmo céu? É. E aí? E isso significa que a lei ainda está em vigor. Porque o que Jesus, o próprio Jesus falou, olha, em verdade vos digo, enquanto vocês verem esse céu e essa terra, nenhum i, nenhum tio passará, antes que tudo se cumpra. E qual que é a plenitude? Plenitude está lá em Isaías. A terra se encherá do conhecimento de Deus. E não vai precisar de um dizer ao outro, conheça o Senhor, pois todos o conhecerão. É esse tempo que nós queremos chegar, meu irmão. Isso vai ser o tempo da plenitude. Chegou? Não. Então, o que significa? Significa que a lei e os profetas ainda estão em vigor. Mas vamos trazer esse versículo 18 para o contexto original. Porque nem o i, aí o i é o iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Está aí, ó, na imagem. Essa letrinha pequena aí ao lado direito é o iud. Aquela ali é a menor letra. O que Yeshua está falando? Porque em verdade os digo, até que o céu e a terra passem, nem o iud, nem o i, é o iud, porque nem o iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, vai passar, meu amigo. E Yeshua está falando, nem a letra pequenininha passa, até que chegue a plenitude. Não pensa que o negócio foi abolido, não. Ou um tio, né? Aí, o tradutor arrebentou. Que tio, meu amigo? Aí, é porque como que ele ia traduzir como cotes? O que é o cotes? Está aí na imagem. No Yud aí mesmo, tá vendo debaixozinho aí da menor letra? Está escrito ali, cotes, que significa espinho. É o espinho da letra. Porque aquele cotes ali, eu deveria ter trago uma outra imagem também para mostrar que um tracinho, um cotes, ele muda a letra hebraica. Então, o que Yeshua falou? Olha, nem a menor letra e nem o cotes, nem o espinho, nem o tracinho da letra hebraica vai passar sem que tudo venha se cumprir. Por isso que ele começou, nem pense que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, os profetas, não. Eu vim plerosar, eu vim trazer a plenitude.
Eu vim trazer o conhecimento pleno de Deus para vocês, a revelação máxima. Então, aqui no versículo 18, a gente já o quê? Já refuta essa ideia de que Jesus veio, cumpriu, eu não preciso cumprir mais. Porque Jesus falou que enquanto tiver esse céu e essa terra, nenhum iud, nenhum cots vai passar, nem a menor letra e nenhum traço dela vai passar, antes que tudo venha se cumprir. Olha só como que essa interpretação cristã majoritária, ela não se sustenta. Olha o versículo 19. Aquele, pois, que violar um dos mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso aqui é forte. Isso aqui é para liderança. Isso aqui é para quem ensina. Aquele, pois, que ele viola, ele não guarda o sábado e fala, eu não guardo o sábado e falo para a igreja, não guardem o sábado foi abolido. Aquele, pois, só que o sábado é um mandamento grande. Vamos para o mandamento pequeno. Se você viu o ninho do passarinho, é grande também, esse não dá. Que ele é comparado a honrar pai e mãe, é grande também. Pensa aí, tá difícil, me ajuda com o mandamento pequeno. Se você vê o jumento do seu inimigo carregado, ele frouxou e caiu, e ele não consegue se levantar, você tem que ir lá e ajudar o jumento do seu inimigo a levantar. Esse é o mandamento pequeno. Vamos chamar de pequeno, né? É difícil. Você viu que eu fui tentar aqui, esse não dá, esse também não dá. Então, vamos supor que esse é um mandamento pequeno, né? O que diz o texto? Aquele que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo. Eu gosto dessa versão aqui. Que aí até no grego é o quê? Micro, que veio de microscópio, de micro-organismo. Ele é tão pequeno que ele desaparece. O cara não vai entrar no reino, não, você acha? Que o cara ele não cumpre o mandamento, ensina o outro a não cumprir. Você acha que ele vai entrar no reino? É uma brincadeirinha aqui de mau gosto que Yeshua fez. Aquele que não guarda os mandamentos e ensina o outro a não guardar, ele vai ser micro, ele vai ser mínimo no reino. E micro vem de micróbio, vem daquele que, para você enxergar ele, você tem que usar o microscópio para vê-lo. Ele vai desaparecer, ele não aparece no reino. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande, macro, no reino dos céus. Se eu ensino, se eu vivo primeiro, eu tenho que viver o mandamento, e depois eu ensino, aí eu sou considerado que grande, macro, no reino dos céus. E aí, fechando com o versículo 18, porque 20, perdão. Porque vos digo que, se a vossa justiça, e aí eu sempre lembro os irmãos, existe dois tipos de justiça na Bíblia. A justiça que procede de Deus, que é aquela que nós recebemos ao crer em Yeshua, e a justiça que procede da Torá, da instrução de Deus. Eu tenho que ter as duas. Hoje, a cristandade, ela se atém só à maioria, só a justiça que procede de Deus. Não, eu só preciso crer que o sangue de Jesus me purifica. Estou salvo, estou livre. Não, meu amigo. Tem que ter essa justiça e a outra. Qual outra? A justiça que procede da Torá. Da onde você tirou isso, meu irmão? Isso é heresia, não. Isso aí é Yeshua que ensinou em Mateus 5:20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça, sua justiça,
não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E eles guarda Shabá, guarda Kashrut, guarda as festas, guarda a Torá, estuda a Torá. Qual que é o problema? Eles têm legalismo, eles têm excesso, ou segue só por mera tradição, por formalidade, por ritual. Aí você tem que exceder eles nisso aí. Você não tem que guardar a Torá por mero legalismo, mero ritualismo, não. Você tem que viver e viver ela com a kavaná, com a intenção correta. Aí você excede eles. E aí, você vivendo assim, aí você entra no reino. Então, isso aqui são palavras e ensinamentos de Yeshua. E aí vamos avançar, porque eles... Aí... Não, Jesus é muito judaico. Vão para Paulo. Paulo que liberou para nós. Estou na graça. É o que você mais vai escutar, né? Da maioria, da multidão. Estou na graça. Então, logo, eu não guardo a lei. Eu vivo pela fé. Né? Beleza. Só que aí eu coloquei, a graça não anula a lei. É isso que a cambada não entende. A graça não anula a lei. De onde que eles tiram? Um dos textos que eles tiram. Não, eu estou na graça. Romanos 3, 24. Logo Romanos, gente. E logo Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sim, esse aqui é um tipo de graça, e é um tipo de justiça, a justiça que nós recebemos de Deus através do sacrifício de Yeshua, através do sangue de Yeshua, nós somos justificados, e nós recebemos por graça, por favor, imerecido, mas não foi de graça, foi um alto preço pago, no madeiro por Yeshua. Só que ainda, eu peguei logo Romanos 3, porque Romanos 3, 31, o que vai falar? Se você pega só essa pergunta de Paulo e pergunta a qualquer cristão normativo aí, faz o teste. Eu anulo a lei pela fé? Ele vai dizer, claro, com toda certeza. Sola fide. Só a fé. Como dizia Lutero, sola fide. Só a fé, basta, é suficiente. Aí Paulo pergunta, faz uma pergunta retórica, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? O que ele fala? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Em outra versão, antes estabelecemos a lei. Antes vivemos de acordo com a lei de Deus. Então, Paulo, meu amigo, vai me desculpar. Paulo não falou que a lei foi abolida. E, de novo, eu quero lembrar aqui, dentro hoje da academia cristã, tem um movimento chamado da NPP, Nova Perspectiva de Paulo. Surgiu quando? Ali, 1950, na década de 50 passada, do século passado, com os achados dos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, principalmente houve uma revolução dentro da academia, falou, rapaz, parece que Paulo não falou contra a lei, não. Parece que Paulo nunca deixou de ser judeu. Parece que esse Saulo transformado em Paulo aí parece que é balela. E aí dentro da academia hoje existe a nova perspectiva de Paulo. Eles estão entendendo que Paulo não foi contra o povo judeu, Paulo não foi contra a lei. Estão fazendo uma releitura de Paulo. Só que
Está tardio e alguns bambambãs aí, doutor em Novo Testamento, já falou, não, essa nova perspectiva de Paulo aí, essa tal de NPP, isso aí é balela, isso aí é heresia, joga fora. Um grande líder aí no Brasil de uma denominação aí histórica muito importante falou, e o cara é doutor em Novo Testamento, aí, né, usa o título para falar, NPP, joga fora essa nova perspectiva de Paulo aí, heresia. Mas hoje existe uma releitura de Paulo ainda, né? Estou na graça. Efésios 2. Eles gostam do versículo 8, mas não lê o contexto, os versículos seguintes. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Claro, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 é importante, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. Paulo vai usar isso, Pedro vai usar isso, Jesus explicou isso para Naquidimon, para Nicodemos, é o famoso nascer de novo. Aquele estudo que eu trouxe aqui, nascer do primogênito, no original. É o quê? É o nascer do Espírito. É você ser nova criatura. E aí, quando eu recebo a graça, a salvação, pela graça, por meio da fé, no sacrifício de Cristo, aí, o que acontece em mim? Um novo nascimento. Eu sou regenerado. E aí, quando eu sou regenerado, que é o que o versículo 10 está dizendo, eu sou regenerado para quê? Paulo vai dizer, para as boas obras. O que é chamar de boas obras? Na cultura judaica, principalmente na época de Paulo, o que é boas obras? É praticar a Torá da forma correta. Então, quando eu sou regenerado, quando eu nasci de novo, sou nascido de novo, eu sou nascido de novo para as boas obras. Olha só o que Paulo conclui no versículo 10. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Foi quando ele deu a Torá. Olha, vocês vão viver assim, vocês vão andar assim. E aí, eu coloquei o versículo 11 ao 13 também, porque Paulo continua. Portanto, aí ele está escrevendo para os gentios, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. E a palavra gentil aqui pode ser gentil ou pagão. Lembra que você era pagão, moço? Você era pagão. Lembre que no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, como é que você era? Estava sem Cristo, você não tinha Messias. Lá no mundo você não tinha Messias. Aqui é importantíssimo demais. Principalmente para essa casa, Efésios capítulo 2, versículo 12, é muito importante para nós, porque, olha, naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Então, quando eu era gentil, quando eu era pagão, o que eu era? Separado da comunidade de Israel. Estranhos às alianças, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, a nova aliança. Eu era estranho a essas alianças, eu não sabia nada disso. Estranhos às alianças da promessa, e eu não tinha esperança e nem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo, olha o versículo 13. Em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Perto de quem? Perto de quem eu estava longe. É só você ler o versículo anterior. Eu estava longe de quem? Longe da comunidade de Israel. E agora eu estou perto de quem? Perto da comunidade de Israel. É isso que a igreja não entende hoje. Não, eu estava longe de Deus e agora eu estou perto de Deus. Também, mas não é o que diz o contexto. O contexto diz que eu estava sem Deus e agora eu tenho Deus. E o contexto diz que eu estava separado da comunidade de Israel e agora, pelo sangue de Cristo, do Messias judeu, eu fui aproximado da comunidade de Israel. Então, esse texto é muito importante, porque revela a nossa origem, a natureza da comunidade messiânica da reconciliação. Isso aqui não é coisa da cabeça do pastor Wagner, nem coisa do pastor Gerson, não. Não é de origem humana, não. Nós estávamos longe e fomos aproximados da comunidade de Israel. No próximo slide eu coloquei Efésios 2, 14 a 19. E aí coloquei até como tema desse slide, Cristo na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. O pessoal gosta, pessoal da teologia antinomista, anti-lei, eles pegam esse versículo aí, ó. Efésios 2, 15. Fala, olha, Cristo já desfez na carne dele a inimizade que a lei ela causava. Ah, tá. Então vamos ler o contexto? Vamos ler o contexto? Vamos ver aqui qual que é o assunto que Paulo está tratando? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está vendo que nós não fomos aproximados a Deus, que o contexto não é sobre Deus? Ele está falando de dois povos aqui que eram separados e agora Deus fez um povo só. Então, está falando que nós estávamos longe da comunidade de Israel e agora fomos aproximados da comunidade de Israel através de Cristo. Então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, olha esse versículo 14, derrubando a parede de separação que estava no meio. Se você pesquisa no Google, faz um Google, parede da separação do templo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, perto aí desse telhado grande que você está vendo aí, que é perto aí do pináculo do templo, temos aí o pátio dos gentios. E, por incrível que pareça, no pátio dos gentios, o que tinha lá? Uma mureta. Tinha um muro. Naquilo que era chamado pátio dos gentios, o gentil não podia entrar. É mole isso? Só que isso aí foi uma construção posterior. Deus não mandou construir um muro de separação, não. Foi o próprio povo judeu que construiu esse muro, chamado Muro da Separação, e colocou lá um aviso, Israel. O gentil que passar desse muro aqui, ó, está morto. Então, o gentil não podia adentrar nem no pátio dele, que era o pátio do gentil. Claro, houve lá, a profanação do templo pelos gregos, então tem todo um histórico. Então, esse muro não está ali também à toa, Gentil, gói dói, como diz a piada, gói dói. Mas aí tinha esse muro, aí no pátio dos gentios. E aí o que Paulo está falando? Olha, esse muro da separação aí, que estava no meio, Cristo quebrou ele já. Tanto que hoje, o que nós temos lá no museu? Só ruína uma parte desse muro da separação, chamado Muro da Separação. Ele não existe mais, como todo o templo não existe mais. Mas esse muro também ele foi quebrado, literalmente quebrado.
espiritualmente quebrado em Yeshua. Esse muro de separação entre judeus e gentio foi quebrado. Cristo quebrou ele. Agora não existe gentio e judeu. É um povo só. É o povo de Deus. Aí, de acordo com esse contexto histórico, arqueológico, vamos para o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade? Judeu e gentio. Isto é, a lei dos mandamentos. E o segredinho está aí que eu negritei aí, ó. A lei dos mandamentos, e aí o cara não quer ler essa parte, né, pastor Wagner? É complicado. Que consiste em ordenanças. E a palavra ali é o quê? Dogma. A palavra grega ali é dogma. Então, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Nós temos aqui lei, nós temos aqui mandamento e aqui nós temos dogma, ordenança. Que é, ou seja, é o atacante que deu mais um chutinho a mais na bola ali e ele errou o gol. É o que o povo fez. Já existia a lei e os mandamentos. O cara criou um dogma em cima. Que é o quê? Vou refrescar a memória. Vamos pegar um contexto histórico. Pedro na casa de Cornélio. O que ele falou? Olha, eu estou aqui, mas vocês sabem. Um judeu não pode entrar na casa de um gentio, não, gente. Eu não podia estar aqui, não. Mas Deus me mostrou através de visão que eu não devo chamar impuro aquilo que ele já purificou. Este era o dogma. Este era o dogma. Se você estende a mão para cumprimentar um judeu ortodoxo, ele põe a mão para trás, meu amigo. Ele não põe a mão no você, não. Você é gentil, você é sujo, você é imundo. Cristo veio e derrubou essa parede de separação. Esses dogmas que gentio não pode ir na casa de judeu, judeu não pode ir na casa de gentio. É por isso que Paulo fez o quê? Censurou Pedro. Estava lá comendo com os gentios, aí na hora que chegou os da circuncisão lá de Jerusalém com o Tiago, aí Pedro quis dar uma de bonitão, de gostosão, e aí Paulo falou, meu amigo, você está errado aí, ué. Que isso? Chegou os da circuncisão, aí você está jogando os gentios de lado. Você está passível de ser repreendido agora. E Paulo repreendeu. Então, esse tipo de dogma que Cristo desfez na sua carne, essa inimizade causada pelo mandamento. Qual que era o mandamento? Um estrangeiro ele não pode comer a Páscoa. Ele é estranho à aliança, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Aí Cristo veio e desfez. Agora ele não é estranho mais. Agora ele é povo de Deus. Por isso que nós participamos da peça, do jantar de peça sem circuncisão, na carne, literal. É por isso que existe um meio aí messiânico, nazareno, que fala, você não é circuncidado, você não pode participar. Falou, meu filho, vai ler Efésios 2. Vai ler Efésios 2. Você não é estranho à aliança mais não. Era proibido aquele que é estranho à aliança. A lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, tanto a gentios quanto a judeus. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aí o versículo 19, assim já não sois o quê? Estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Cidadão com.
O que é concidadão? Cidadão com. Quem que é cidadão do reino? O povo judeu. Você é concidadão. Você é cidadão com eles. Não é no lugar deles, como a teologia da substituição prega. Então, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Agora você é família de Deus. E ponto. Último texto que nós vamos analisar. Esse é o mais complexo. Gálatas 3, 10 a 13. A lei é maldição? Porque eles vão dizer, os antinomistas vão dizer, olha, a lei é maldição, meu amigo. Você está aí querendo guardar a lei é maldição. Como é que você sai dessa sinuca de bico, como a gente diz? A carta aos Gálatas é a carta mais mal compreendida pelo cristianismo hoje, pelo cristianismo normativo. Porque não entende quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Então vamos lá, Gálatas 3, 10 a 13. Olha o que diz Paulo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 10 aqui nós temos vários pontos importantes. Primeiro, pois tantos quantos, pois, são das obras da lei. Isso aí é uma expressão cunhada por Paulo. Por isso, se você não entende isso, você torna Paulo um incoerente e um hipócrita. Porque tem hora que Paulo, por exemplo, Romanos 7, ele fala que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é espiritual. Aqui ele fala que a lei é maldição. Como assim? Aí aquilo que eu falei na paraxá passada, aí você chama Paulo, não, isso aí já é enxerto de Roma, que o Novo Testamento é livro de Roma. Não, meu amigo, é só você entender o contexto. Mas é mais fácil eu falar que o Novo Testamento é um livro cheio de enxerto, é mais fácil eu falar que o Novo Testamento é livro de Roma, do que eu procurar entender o que Paulo queria falar. Porque dá trabalho. O próprio Pedro escreve, Paulo escrevia difícil. Pedro, o apóstolo, falou, Paulo escreve difícil sobre a salvação. Então tá, obras da lei, anota isso aí. Obras da lei é o quê? Erganomou, no grego. Erganomou, eu não coloquei, né? Aí judiou, né? Erganomou. Toda vez que aparece essa expressão, obra da lei, Paulo vai falar da lei de forma negativa. Obra da lei. Por quê? Quando ele usa erganomou, ele está falando de legalismo. Aquele que guarda a lei só por ritual, por obrigação, não com a kavaná correta. Aí que o pessoal não entende. E tem que entender, porque senão você não entende os escritos de Paulo. É duas expressões que, toda vez que ela aparece, Paulo vai falar da lei de forma negativa. É erganomou, obras da lei, e uponomos. O upo aí é da mesma forma como escreve o up, né? O carrinho up aí. Uponomos. O que é uponomos? Debaixo da lei. Como a lei oprimindo. Então, todas as vezes que aparecem essas duas expressões, Paulo vai falar de forma negativa. Porque o quê? É você viver a lei de Deus de forma negativa, de forma errada, por mero ritualismo, mera tradição. Então, aqui nós já entendemos. Qual que é o contexto de Gálatas? Existiam alguns judeus que saíram do meio dos apóstolos e estavam ensinando para os gentios que se eles não circuncidassem e guardassem toda a lei, eles não seriam salvos. E Jesus não ensinou isso.
E os apóstolos não ensinaram isso. Alguns dos judeus que saíram do meio dos apóstolos estavam ensinando isso. E os gálatas caíram nessa. Esse é o contexto da carta dos Gálatas. E Paulo vai escrever uma tese de como que o gentio ele é feito povo de Deus sem se tornar judeu. E por isso que ele fala, olha, cuidado você que está querendo guardar a lei para ser salvo. Porque lembrando que a continuação parece que é da paraxá passada. Você não guarda a lei para ser salvo. Essa não é a finalidade da lei. Esse não é o propósito da lei. Você não guarda a lei para ser salvo. Por você ser salvo que você guarda a lei. É diferente. Então você não guarda a lei para ser salvo. Aí Paulo fala, cuidado vocês que estão guardando a lei para ser salvo. É por isso que ele fala, olha, se guardar a lei salva, Cristo morreu debalde, né? Nas versões antigas, João Ferreira de Almeida. Se guardar a lei salva, Cristo morreu inutilmente. Para que ele morreu então, se só guardar a lei salva? Porque só guardar a lei não salva. Então, essa é a veia que Paulo está pegando aqui. Todos quantos são das obras da lei, que são essa cambada aí, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quando você estuda esse texto especificamente de Paulo aqui, aí você vê que Paulo, ele superou a todos de fato da sua época. Paulo, como aluno de Gamaliel, para ser aluno de Gamaliel, que era neto de Hillel, o camarada tinha que ter decorado toda a lei. Toda a Torá ele tinha que ter aqui na mente. Não era qualquer um. Era hoje o camarada poder estudar em Harvard. Não é qualquer um que estuda em Harvard. O cara tem que ser acima da média. E para ser aluno de Gamaliel, tinha que ser acima da média. E Paulo fala, eu era acima da média e dos meus coleguinhas, eu superava todos. Ele era tipo o melhor aluno de Harvard. Só isso. Aí o Eterno vai e pega esse cara. E aí ele vai ensinar a Torá para gentil. Aí é difícil mesmo, hein? Senta para você ouvir um físico que vai ensinar sobre física quântica. Aí eu sou uma ameba mesmo, eu sou um macaco. Você não vai entender, cara. Não vai mesmo. É por isso que Pedro era pescador, rapaz. Aí falou, gente, eu como discípulo de Yeshua HaMashiach, Paulo escreve difícil. Aí, meu amigo, você quer entender Paulo sem ralar o peito? Não vai ter como. Aí quando você pega esse versículo aqui, só existe um texto na Bíblia, na Torá toda, aonde aparece a palavra nomos, a palavra lei vinculada à maldição, só uma. E aí Paulo pega ela. Aí você fala, não, o cara era fora da curva mesmo. Ele pega o único versículo na Torá onde tem vinculado guardar a lei com maldição, que é Deuteronômio. Deuteronômio aí 27 e 26, que eu coloquei aí. E só tem um versículo na Bíblia, na Taná, que vincula fé com salvação. E aí ele pega esse texto também, que é Abacuque. O justo viverá da fé. Justificação pela fé. É o único texto que tem as duas palavras juntas. Aí você vê que o cara era o melhor aluno de Harvard da época dele. Ele era fantástico. E aí, Paulo fala, olha, vocês que estão querendo guardar a lei para ser salvos, vocês têm maldição. Porque você não vai conseguir guardar toda a lei. E aquele que não guarda toda a lei, ele gera para si maldição. Todos nós somos malditos, porque ninguém consegue guardar toda a lei. É por isso que Cristo veio. Para o quê? Para nos livrar da maldição contida na lei. Quando você quebra o mandamento, era para vir maldição sobre você. O que Cristo fez? Te protegeu.
pôs as costas dele no seu lugar. Sabe quando você vai tomar uma ripada, alguém entra na frente e toma no seu lugar? É o que Cristo veio fazer. Na hora que a maldição da lei ia vir sobre você, Cristo colocou as costas dele. A cada zorrague que ele tomou nas costas, a cada surra, a cada espinho, quando os pregos transpassaram a mão dele, era a maldição da lei que ele estava recebendo. Era a nossa transgressão, era a nossa iniquidade, era o nosso pecado que ele levou sobre si. É o que Paulo está falando aqui. Então, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas na lei. Só que o que o pessoal não entende? Claro que não vai entender, porque eles não estudam o quê? Cultura judaica. Tradição judaica. Porque quem estuda sabe que Deuteronômio 27 e 28, como que Deuteronômio 27 e 28 é conhecido na literatura judaica? Maldição da lei. Deuteronômio 27 e 28, você lê lá, só vem falando sobre maldição. Maldição, a maldição que vai vir sobre aqueles que não praticam a lei. Aí o que Paulo está falando para os gálatas? Cuidado, vocês estão guardando muita lei, confiando na lei e jogando Cristo de lado? Sabe o que vocês vão trazer sobre si? Maldição. Aquilo que Cristo veio livrar vocês, da maldição da lei. Vocês querem isso? Aí ele coloca, versículo 11, como um bom judeu, é evidente, é lógico, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É óbvio para um judeu que ninguém é justificado pela lei. Basta conhecer um pouquinho de cultura judaica, de conhecer um chamado Yom Kippur. Basta conhecer Yom Kippur. Yom Kippur, o cara rala o peito com o eterno, eu sou um pecador, eu sou um transgressor, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão, me escreve aí, pela tua misericórdia, no livro da vida. E o cara fica 10 dias ali penando diante do eterno, porque ele sabe que ele não consegue guardar toda a lei, não é possível para ninguém fazer isso. Então, por isso que Paulo falou, é evidente, gente, é lógico para qualquer judeu que ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí ele cita Abacuque, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Esse versículo aqui, o antinomista engasga nele. Versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas, contudo, entretanto, todavia, aí ele cita outro texto aí, que eu coloquei. Ele cita Levítico 18:5. O que diz Levítico 18:5? Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor, eu sou o Eterno. O que diz Levítico 18:5? Levítico 18:5, que Paulo cita aí, vai até falar, aquele que guarda a minha Torá, ele recebe vida. Que vida? Vida eterna. Eu estou aqui mordendo, mas deixa eu soprar aqui, porque senão vocês vão me chamar de antinomista. Aí eu tenho que lembrar, gente, não esquece de Levítico 18:5 não, hein? A lei, da forma como eles estavam vivendo, não procede da fé, é só legalismo, mas não esquece de Levítico 18:5 aí não. Aquele que observar os preceitos do Eterno viverá por eles, recebe vida. Paulo aqui está contrapondo essa ideia antinomista, para ele não ser mal interpretado, tadinho. Mas ele continua sendo mal interpretado. E aí o versículo 13... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu já expliquei isso aqui, né? Maldição da lei é Deuteronômio 27, 28. Toda a maldição que está contida ali, Cristo nos resgatou dela ao morrer na cruz por nós. Quando a gente recebeu Cristo como nosso Senhor e Salvador,
nós ficamos livres dessa maldição, conhecida como maldição da lei. Fazendo-se ele próprio, olha só, maldição em nosso lugar. E aí ele cita outro texto, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Por isso que Yeshua teve que morrer por crucifixão. Mudando toda a lógica. Porque a Torá matava o herege como ele foi morto de outra forma. Era por enforcamento. Era por fogueira. Era quebrando o pescoço. Era jogando do despenhadeiro. Esses eram os métodos judaicos. Aí ele morre o quê? Crucificado. Para escândalo. Para escândalo. Para cumprir o quê? Ele vai ser pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então é isso aí. E aí eu coloquei Deuteronômio 27, 26, que é o texto que Paulo citou, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém, e eles disseram amém, assim seja, né? Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Tá vendo? Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Então, para a gente concluir o estudo de hoje, não siga a multidão. Por quê? E aí eu coloquei a famosa frase em latim, né? Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus, né? Será? Não. Há milênios as pessoas consideram que o julgamento popular é a voz de Deus. E aí nós temos que lembrar o quê? Que as massas, sim, podem ser manipuladas. E olha aí na cena, Jesus de Nazaré, Notzri e Jesus Bar Abá. Os dois eram Jesus. E eles escolheram o Bar Abá, conhecido como Barrabás. Por quê? Quem incitou a multidão? Foi algumas mentes pensantes. A liderança que queria condenar Jesus à morte de qualquer jeito. Então, meus queridos, Vox Populi, Vox Dei, não. A voz do povo não é a voz de Deus. A maioria nem sempre está certa. Pelo contrário, dizem os filósofos, quando você vê a maioria seguindo um caminho, siga o outro. Porque na maioria das vezes, a maioria está errada. É errada. Para a gente concluir, ficamos aí com Yeshua, com os ensinamentos de Yeshua e dos apóstolos. A perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós temos que ter os dois. Hoje, os judeus ortodoxos têm o quê? Tem os mandamentos, mas não tem a fé em Jesus. Hoje, a maioria dos cristãos tem o quê? Tem a fé em Jesus, mas não tem os mandamentos. Nós temos que ter os dois. Essa é a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Eu não posso guardar... O que acontece com muitos messiânicos nazarenos? Tem a fé em Jesus, começa a guardar os mandamentos, só que a guarda vira legalista, ele perde a fé em Jesus, nega Jesus como Messias. Está errado. Então eu tenho que ter os dois. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
E o último slide. Vamos ficar com os apóstolos? E aí nós temos até a imagem da representação da morte de Paulo, né? Sendo decapitado por mando de Nero, imperador romano. Sua cabecinha rolando. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus queridos, fiquemos aí com o mandamento apostólico, com o mandamento dos apóstolos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por obedecer a Deus e não aos homens que nós estamos hoje na visão que nós estamos. Porque se a gente fosse olhar os homens, nós não estaríamos aqui hoje. Então, nos importa é obedecer a Deus e não a homens, e não a teologia, e não a interpretação humana. Shabbat Shalom e até o próximo estudo da Parashá.